Estava pensando hoje, porque hoje nós comemos uma pasta, daquela que se faz em casa. Olha, cozinheiro é bom, viu? Então, depois que a gente come aquela pasta, o italiano fica feliz, né? Que é uma cama e tudo, né? Mas eu não dormi porque eu estava com uma coisa na cabeça, sabe? Eu estava pensando como é que Deus julga as pessoas. E eu cheguei à seguinte conclusão: Deus não julga por um ato isolado, mas Ele julga pela linha da nossa vida, o nosso histórico geral, ok? Não quer dizer que Ele não pode salvar uma pessoa no último momento, não tem nada disso. Ele pode salvar quem Ele quiser, Ele morreu para isso, tá certo? Mas Deus analisa o conjunto da obra, né? E aí eu me peguei pensando no seguinte: e nós, seres humanos, nós queremos tomar o lugar de Deus porque nós gostamos de julgar as pessoas. E eu acabei pensando uma bobagem, e para não ficar só comigo, vou repartir com vocês aqui. Porque se ficar só comigo, eu fico maluco, né? Sabe por que o ser humano gosta de julgar as pessoas? Porque ele não gosta de pensar. Porque quem pensa não julga. Pense nisso. Nós vamos começar com essa ideia hoje. Pense. Porque quem pensa se lembra que é pó e não julga ninguém. Boa? Nota 3. Já falamos sobre a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecostes, e apenas para ir refrescando na cuca: morte de Cristo, sepultamento de Cristo, ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Nós podemos interpretar essas festas de muitas maneiras. E eu já expliquei que elas podem representar aspectos da nossa vida, mas é bom a gente pensar que elas têm uma reprodução no projeto da salvação. E o projeto da salvação envolve a primeira vinda de Cristo, para nos remir, para nos comprar, e envolve um trabalho de Cristo, um trabalho do Espírito Santo, e envolve uma segunda vinda para buscar o que Ele conquistou, para tomar posse do que Ele conquistou. Eu disse na segunda-feira que o Senhor Jesus venceu no deserto, venceu no jardim, venceu na cruz e venceu no túmulo. Mas essas vitórias todas não valem de nada se Ele não vencer onde? Vocês lembram? No nosso coração. Eu estou repetindo essas coisas do meu coração. Estou repetindo essas coisas porque elas são importantes para a gente ir criando uma ideia correta do que essas festas representam. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as trombetas. Não são as 7 trombetas do Apocalipse, mas a referência principal das trombetas é que elas representam a pregação da volta de Jesus. Essa é a mais importante. Elas representam outras coisas também, e talvez eu fale algumas aqui. Vamos ler um trechinho da Bíblia? Qual é o capítulo que nós estamos lendo essa semana? Quanto? 23. Hoje são 3 versinhos, pequenininhos. Nem vou pôr os óculos hoje, hein? Vou tentar. 23, 24 e 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, no 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos do quê? De trombetas e mais uma coisa: santa convocação. Nenhuma obra servil fareis,
mas trareis oferta queimada ao Senhor. Uma coisa que eu não falei outro dia, por esquecimento, e esquecer é uma qualidade, não é um defeito. Vai contestar? Se contestar, eu provo que é qualidade. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles jamais esquecer é qualidade ou não é? Se você falar que não é, você vai falar que Deus tem defeito. Fala, tem coragem? Então, é qualidade. Ainda bem que a gente esquece, povo. Olha, já pensaram se a gente ficasse lembrando de todo mundo que pisou no nosso pé, no nosso calo? A gente ia ficar louco, ia perder o céu. Mas a gente esquece, louvado seja Deus, aleluia, amém? Eu disse que as festas, elas foram estabelecidas também porque Deus queria se encontrar com o seu povo. Lembram disso? E eu citei Êxodo 25:8, quando Deus orientou Moisés a fazer um tabernáculo para que ele, Deus, ele disse assim, para que eu habite no meio deles. E o interessante é que algumas destas 7 festas, todo o povo tinha que comparecer, em 3 delas. E não poderia comparecer de mãos vazias. Não quer dizer que todo sábado, quando a gente vem para a igreja, tem que trazer alguma oferta. Mas deveríamos trazer. Não quer dizer por quê? Porque, embora a gente às vezes diga que isso aqui é o tabernáculo de Deus, e tem gente que diz que aqui é o lugar santo, lá é o Santíssimo. Se fosse assim, como é que é, pastor? A gente teria que vir a... Só podia subir lá e um só podia subir lá, né? Então, tem umas coisas assim que a gente vai inventando que não dão certo, viu? Mas por que não deveriam comparecer de mãos vazias, diz a Bíblia? Quando nós entregamos a nossa oferta ao nós estamos dizendo, eu sou agradecido pelo que o Senhor fez por mim, pelo que o Senhor faz por mim e pelo que o Senhor ainda fará por mim. Isso é oferta. Tudo que foge disso é do maligno. Se a nossa oferta ela não tem o objetivo de agradecer, ela está errada. Não tem nada a ver com o dízimo, porque do dízimo eu já falei outro dia. Lembram, não é? Mas eu não expliquei que o dízimo é o reconhecimento de que Deus é o Senhor da minha vida. Então, eu sou de uma família bem humilde. A gente trabalhava na roça. E meu pai não tinha dinheiro para comprar sapatão para trabalhar na roça. A gente trabalhava com a sandália, às vezes descalço. E às vezes a gente estava rastelando café, trabalhando de empregado, e rastelava a cobra assim, quase em cima do pé descalço. Mais de uma vez aconteceu isso. A gente nunca foi picado. Tem que agradecer a Deus, né, irmã? Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida, então nós entendemos que a primeira coisa é para Deus. Tudo que é primeiro é para Deus. Às vezes a gente deixa para Deus aquilo que não é primeiro. O dízimo é primeiro para Deus. E mesmo sendo de uma família simples, Deus me deu a oportunidade de viajar quase que o mundo inteiro pregando. Antes de me aposentar, eu terminei de pagar o meu apartamento. E é em São Paulo, é um bom apartamento de 4 quartos, com 3 banheiros, sendo uma suíte. É um bom apartamento, 117 metros no apartamento em São Paulo. É bom, né? Eu tinha um carro usado, consegui trocar, porque a cada 3 anos a gente troca lá no Brasil, porque o pastor acaba com o carro em 3 anos. É mais ou menos assim, né? A gente trabalha, viu, gente? Agora eu sou um homem à toa, né? Não trabalho mais. Mas trabalhava. Carro novo, mas sempre fiel dizimista,
sempre fiel, pactuante, ofertante. Mas Deus não dá as coisas para nós porque nós somos dizimistas, não, viu? Essa história que as igrejas andam pregando por aí, que se você der para Deus você vai ter mais, não é bíblico isso. Não é bíblico isso. Deus não se compra e não se vende. Devolver o dízimo a Deus é uma questão de fidelidade, de reconhecimento de que Ele é o Senhor da vida. E ofertar é um gesto de gratidão pelo sacrifício de Jesus, pela salvação que há em Jesus. Está claro isso? As trombetas, elas têm a ver com a pregação da volta de Jesus. E todos vocês sabem que quem começou a fazer barulho com essa ideia foi Guilherme Miller. Mas não foi só Guilherme Miller. No mundo, quase que no mundo inteiro, houve um movimento pregando da volta de Jesus. Até um jesuíta sul-americano escreveu um livro, um jesuíta, um padre jesuíta, escreveu um livro sobre a volta de Jesus. Manuel Lacunza, chileno, não é? E o mundo foi sacudido com a volta de Jesus. Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller foi o homem que Deus escolheu para levantar o estandarte dessa verdade. Ele estava correto com relação à existência de um evento, mas não estava correto com relação ao local do evento. Realmente o evento tinha a ver com Jesus, mas não tinha a ver com a vinda dele aqui, e sim para um compartimento especial do santuário celestial. Guilherme Miller, no final da vida, irmãos, ele não aceitou as verdades que Deus foi revelando para o povo do advento. Depois da decepção, de 22 de outubro de 1844, ele não concordou com algumas coisas. E se nós formos julgar Guilherme Miller, nós vamos dizer assim, ele está perdido. Mas há escritos inspirados que dizem que ele está salvo. Sr. White, Ellen Gold White, de quem eu já falei aqui, eu vou repetir, uma mulher norte-americana que eu reputo ser inspirada por Deus, como foi Isaías, como foi Daniel, como foi Jeremias. Ela escreveu o seguinte: as pessoas que estavam perto dele fizeram com que ele se desviasse, e estas pessoas serão cobradas. E ela termina o assunto dizendo o seguinte: um anjo de Deus guarda o pó desse homem de Deus, e ele vai ressuscitar no dia da volta de Jesus. Quando falei aqui que Deus analisa o conjunto da obra, né, a linha da vida, eu não estava me referindo a Guilherme Miller, mas pode se aplicar a ele também. Que obra aquele homem fez, irmãos? Que obra? Alguns de vocês já devem ter ido lá e visitado a fazenda onde ele viveu, onde tem a Pedra da Ascensão. Alguém já foi lá? Já foram lá. É emocionante, não é? E visitar esses lugares. Num desses DVDs que alguns de vocês levaram para casa, um dos sermões, foi gravado na fazenda de Miller. E eu fiquei muito emocionado olhando para o sol poente, porque o sol estava se pondo, pôr do sol bonito, mas certamente eles não estavam olhando para aquele lado, eles estavam olhando para o outro lado, para o lado do sol nascente. Acredita-se que Jesus virá do Oriente, do Leste, acredita-se. Agora, é bom você saber o seguinte: tudo que nós pensamos que sabemos representa a maneira humana de interpretar os fatos de Deus. Já pensou nisso? Então nós temos uma maneira de pensar, mas a nossa maneira é humana. Provavelmente não será do jeito que nós pensamos, mesmo porque cada um de nós pensa de um jeito um pouquinho diferente do outro. Imagina, se fosse exatamente do jeito que nós pensamos, ia dar uma confusão. Então, Deus tem o jeito dele. O que nós entendemos é que nós sabemos o principal, a rota.
mas nós não sabemos os detalhes da rota. Jesus virá. Eu acredito que ele virá do Oriente, por causa das profecias. E estando lá, eu fiquei olhando para o Oriente, olhando para o Ocidente, e eu pensei assim, eu não dei graças a Deus pelo fato de Jesus não ter vindo em 1844, mas eu fiquei feliz. Porque se ele tivesse vindo em 1844, eu nasci em 1955. Não existiria Neumoel. Alguém aqui nasceu antes de 1844? Ninguém, né? Senão ia dizer que está com um pezinho lá no dilúvio, né? Tem até barro no sapato, né? Nenhum de nós, hein, Flávio? Não foi bom que ele não tenha vindo naquela ocasião? Foi bom. Os desígnios de Deus, amados, eles são superiores aos nossos desígnios. E o profeta Isaías diz isso no capítulo 55. Ele fala assim: do mesmo jeito que os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Não é pecado você pensar como será. É bom isso, faz bem. Pense, tenha os pés na terra, mas a cabeça no céu, a cabeça na eternidade. Mas esteja preparado também para novidades, porque o nosso Deus é o Deus das novidades. Deus não faz coisas em séries, Ele faz coisas únicas. Pessoas, por exemplo. Dá uma olhada nos passarinhos, parece que eles são iguais, quando pintadinhos assim do mesmo jeito, mas não são iguais. As pétalas das flores não são iguais. Nenhum de nós é igual. Mesmo os gêmeos que são gerados juntos não são iguais. Nosso Deus é o Deus da criatividade. E eu acho até, eu já falei umas 3 coisas que eu acho que não estão escritas em lugar nenhum, tá? E você também pode achar o que você quiser, não tem pecado. Eu acho até que o fruto da árvore da vida, a Bíblia diz que é de mês em mês, né? Eu acho até que será um fruto diferente em cada mês, pessoalmente. Já pensou nisso? Porque um Deus de tanta criatividade, provavelmente será um fruto diferente cada mês. Não sei como. Mas Deus é Deus. Guilherme Miller pregou, mas Jesus não veio. E aí a Bíblia diz que é como se João tivesse sentido um amargor no estômago depois de ter comido aquele livrinho doce. As ilustrações da Bíblia, elas visam nos alcançar. Provavelmente todos vocês que já têm pelo menos de 20 anos para frente, já tiveram algum dia de indisposição estomacal, ou uma azia, um mal-estar, comeu alguma coisa que não deu certo, comeu um pedaço de pimenta daquela Carolina Reaper, né? Carolina Reaper. Ninguém come isso porque é difícil de comer, viu? Queima. Inclusive, para manusear tem que ter luva, senão sai a pele do dedo. João traduziu numa linguagem, Deus traduziu numa linguagem para você entender. E se tem uma coisa gostosa é quando você come uma comida boa, né? E uma coisa horrível é quando você come uma comida que parece boa e ela lhe faz mal. Aí você fala assim, maldito restaurante, né? Porque em casa nunca a comida é ruim, viu? Sabiam? Porque a comida feita em casa é feita com amor, feita com carinho, é diferente, não é? Até quando dou curso de casais, eu falo para a moça o seguinte: se o seu marido não gosta de, por exemplo, quiabo, jiló, berinjela, maxixe, deixa para fazer essas coisas o dia que ele vai na praia. Porque a hora que ele chega da praia, até pedra. Não vai. É verdade. João sentiu o amargor daquela decepção que os nossos irmãos sentiram. Agora, irmãos, Jesus não veio em 1844, por quê? Porque ele entrou para fazer expiação por nós. É o juízo. O juízo, ele é dividido em 3 etapas. E essa etapa que, para mim, é a principal, a mais importante das 3,
Posso até estar equivocado, talvez você pense diferente, mas para mim a etapa mais importante do juízo é a parte investigativa. E o que é o juízo investigativo? É Deus colocando na frente do nome daqueles que creram que eles estão aprovados para a eternidade. O juízo investigativo é só isso. Eu cresci numa igreja onde tinha um camarada, aquele que eu peguei fumando, que eu lhe contei a história. Ele era assim, muito Caxias. As mulheres não podiam ter o cabelo curto, né? Até a esposa dele falava que não podia ter cabelo curto, porque quando o anjo vier aqui para buscar os escolhidos, vai pegar as mulheres pelo cabelo. Imagina. Ele tinha uma reguinha dentro da Bíblia para medir o cabelo, viu? E quando a senhora sentava na igreja, se o vestido subisse um pouquinho, a diaconisa ia lá e colocava uma toalhinha escrita assim, santidade ao Senhor. E ele pregava sobre o juízo. E olha, a gente era adolescente. Sabe quando o adolescente está sentado na cadeira assim, e parece que o negócio vai pegar nele, ele vai se abaixando assim? Não é só adolescente não, viu? Dava um medo. Falava assim, o seu nome pode estar sendo passado agora no juízo. O juízo não é para isso aí. O juízo investigativo é para saber quem aceitou a salvação. O juízo que vai determinar o que cada ímpio terá que sofrer não é na fase investigativa, é na fase determinativa, que é durante o milênio. E aí a Bíblia diz que nós haveremos os salvos pela graça de Deus, diga amém. Nós os salvos, diga amém. Em Jesus, e é pela misericórdia de Deus, glória a Deus. Vamos julgar até os anjos caídos. Porque na fase determinativa, que ocorre durante o milênio, será colocado à frente de cada nome daqueles que não aceitaram o plano de salvação, quanto eles terão que pagar. É o acerto final. A sentença final. Aqui, a gente diz assim, aqui se faz, aqui se paga. Nem tudo se paga aqui, viu? Nem tudo se paga aqui. Mas um dia vai ter um pagamento final. E quando vai ser esse momento? Depois do milênio, que é a última fase. E eu disse aqui que o que vai queimar é o pecado. E quem tiver pecado vai queimar. E quando termina o pecado que está na pessoa, a pessoa deixou de existir, acabou. E o profeta Malaquias, ele diz o seguinte, e pisareis os perversos, porque eles se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. O mesmo fogo que destrói os ímpios purifica a terra. Estamos assistindo pela internet, mas o senhor ouvindo pela Tá, ok. Perfeito. Obrigado. Só para quem não ouviu, é porque na internet está ficando escuro. Então, um carinho para quem está assistindo pela internet. Quando queima o pecado, acaba. O mesmo fogo que destrói os ímpios, ele purifica o planeta. Em todo lugar onde o homem pôs a mão, haverá purificação. Eu não sei como é que Deus vai fazer com a lua, né? Porque o homem foi lá, né? Se é que foi, né? Acho que foi. Foi. Tem gente que não acredita ainda, viu? Eu conheço gente boa que não acredita. Mas eu acho que foi, porque o mundo está pertinho do fim e algumas outras coisas ainda vão acontecer. Vocês se preparem, tá? Trombetas. Pregação da volta de Jesus. Mas não é só a pregação da volta de Jesus. Tem a pregação do juízo. Porque são 3 mensagens angélicas. É hora do juízo. Essa foi a pregação. Jesus vem vindo. Eu queria fazer uma pausa aqui para a gente raciocinar um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ela é retórica, você não precisa responder, tá bom? Não dá a impressão que Jesus está demorando? Não. É retórica. Desculpa, não é para responder. Não dá a impressão que Jesus está demorando? Não dá? A palavra diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa.
como alguns a julgam demorada, mas ele é longânimo. É uma coisa que nós temos dificuldade de entender, a longanimidade de Deus. Porque, por exemplo, se um indivíduo erra conosco, com um pouco de boa vontade, uma vez a gente perdoa, não é? É ou não é? É. Se erra uma segunda vez, com bastante boa vontade, a gente perdoa uma segunda vez. Se erra uma terceira vez, com muita boa vontade, a gente perdoa outra vez. Só que se continua errando, a gente vai falar assim, ó, vê como é que a gente fala. A minha boa vontade tem limite, meu amigo. Não fala assim? Aí a gente lembra tudo que o camarada fez. Ó, em tal ano você fez tal coisa, nós perdoamos. Depois, no outro ano, você fez, perdoamos. Até quando? Até quando você vai acreditar que nós vamos ficar perdoando? Pensa comigo aqui, se Deus fizesse isso comigo, perdido, queimado, torrado, acabado, se fizesse isso com você, não é? Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. Por outro lado, Deus tem um relógio, a gente chama de relógio profético de Deus. E na hora certa, marcada pelo próprio Deus, o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Esteja eu preparado ou não, Ele aparecerá naquela hora. Esteja você preparado ou não, Ele aparecerá naquela hora. Se eu trabalhei honestamente, Ele aparecerá naquela hora. Se eu não trabalhei honestamente, Ele aparecerá naquela hora. Quando Jesus veio, segundo a Bíblia em Gálatas 4, na plenitude do tempo, isso é, na hora marcada do relógio de Deus, quer dizer o seguinte, na hora marcada do relógio de Deus, o Senhor Jesus vai rasgar o espaço e vai aparecer nas nuvens dos céus. E eu vou falar uma frase aqui, e eu acho que você vai dizer amém com alegria. E nós o veremos e iremos com Ele. Glória a Deus por isso. Repassando. Páscoa, morte de Jesus. O Cordeiro de Deus, morto lá no Egito, para salvar os primogênitos. Morto no Calvário, para salvar todos os filhos e filhas de Deus que creem. Todos. Em seguida, pães asmos, o sepultamento de Jesus. Em seguida, as primícias, a ressurreição de Jesus. Quando com ele ressuscitaram alguns, não sei quantos, mas eles entraram na cidade, entendo que entraram na cidade de Jerusalém terrena, e depois entraram na cidade de Jerusalém celestial. Pentecostes, 50 dias depois, ao Senhor Jesus apresentar ao Pai o relatório do seu ministério terrestre, o Pai, como confirmação de haver aceitado aquele sacrifício, enviou sobre os discípulos e sobre o povo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a quinta festa, as trombetas que representam a pregação da volta de Jesus. A grande pergunta que a gente faz é: quando Jesus virá? Podemos responder com uma promessa bíblica, com uma passagem bíblica. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as gentes. Veja, que é o mundo geográfico e demográfico. Tem que ser pregado em todos os lugares para todas as pessoas. Não quer dizer que em todos os lugares todas as pessoas aceitarão, mas elas terão que ouvir, terão que ter a oportunidade de tomar uma decisão. E então virá o fim, Jesus virá. Há diversas coisas que eu poderia falar sobre a volta de Jesus, mas tem uma que toca muito profundamente o meu ser. Quando Mateus diz que ele virá e enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos. Seria como se
um pai fosse lá na escola, charter, para recolher os filhos que estão lá na escola. Abre a porta do carro, carro grande, e entram os 5, 6, 7, 8. Ninguém tem 9 filhos, né? Só meu pai tem 9 filhos. Reúne os filhos e põe dentro do carro e leva para casa. O Senhor virá com um carro grande. Não é de 7 lugares. Nem aquela perua compridona assim de 15 lugares. Não. O Senhor virá com um magnífico veículo que não precisa de roda, nem combustível, nem de nada. É o poder do amor de Deus. É esse poder do amor de Deus que vai fazer você levitar, subir. É a atração do amor. E a palavra diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Eu queria que você pensasse, será que a gente vai lembrar de falar tudo aquilo que a gente quer falar para Ele? Ele salvou meu filho, salvou minha filha, salvou não sei quem da minha família. Veja que eu estou falando aqui que Ele salvou o filho. Quem tem o filho que não está salvo, confia nele. Ore, porque Ele tem poder de salvar. Tem um familiar que não está em comunhão? Ore, porque Deus tem poder. E o que nós vamos falar para Jesus? Não sei. Porque eu acho que a hora que chegar a hora, a gente vai fazer igual aquele menino que estava maluco para namorar uma menina linda. E ele teve a oportunidade de ficar cara a cara com ela e a hora de falar não saiu nada, saiu tudo errado. Vocês estão rindo porque aconteceu com vocês, né? Deus abençoe vocês. Para que quando terminar de tocar a trombeta, porque essa trombeta, ela terá o seu término, o toque terá um término. Os anjos vêm tocando. É o acorde final. E o apóstolo Paulo diz, e ao ressoar da última trombeta, ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados. Um dia desse a trombeta vai tocar, o último acorde. E eu oro para que nós estejamos de pé naquele dia. Para que nós estejamos prontos naquele dia. Irmãos, é tempo de nós nos apegarmos com Deus. Nós temos que correr o dia. Dizem que a gente tem que matar um leão por dia, né? Dizem que a dona de casa, além de matar, tem que tirar o couro e preparar o leão, né? Não deixe esse leão que você tem que matar por dia roubar o que é principal, o seu relacionamento com Jesus. É isso que vai determinar se você vai subir ou não. É o seu relacionamento. Agradecemos o Senhor, porque nós podemos ter o conhecimento da Tua palavra, movidos, impulsionados pelo Deus Espírito Santo, que foi quem inspirou a escrituração do livro. E eu, particularmente, quero te louvar por esse povo que tem vindo aqui, essas amadas irmãs, esses amados irmãos. E eu peço que o Senhor dê a eles as graças que eles desejam, as bênçãos que eles precisam, tua orientação, teu carinho, teu cuidado, como um retorno da presença deles aqui na tua casa. Porque eu aprendi com o Senhor que jamais alguém vai à tua casa de oração sem ser abençoado. Só o fato de ir à igreja já recebe alguma bênção. Ser servido em abençoar a tua herança aqui presente. Uma bênção especial para a irmã Denise, que está dodói. E uma outra bênção especial para a irmã Fernandina, por favor. Também está dodói. Se tiver mais alguém com alguma enfermidade, que o Senhor também dê bênçãos
tua presença, os anjos, porque a tua presença cura, a tua presença abençoa, a tua presença salva. Nós te louvamos, te honramos e agradecemos em tudo, Senhor. Nós não merecemos. Tudo que somos, tudo que temos, não merecemos. Mas nós te louvamos no nome de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador e Senhor. Amém.